Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu grande, poderoso e santo Filho Jesus, é neste nome, sobre este nome, que nós oramos aqui neste lugar. Nos colocamos sobre este nome, para mais uma vez, pedir que a Tua infinita graça, o Teu santo e bendito amor, esteja sobre nós. E que nós venhamos nesta hora, perceber os Teus céus abertos neste lugar, derramando da Tua doce presença, na Tua palavra. Só daqui a alguns instantes nós vamos estar aqui partindo este pão, tomando este cálice, e nós queremos tocar todos os efeitos de glória, de tudo aquilo que foi a morte do Teu Filho em nosso favor. Te pedimos nessa noite que Teu Espírito Santo venha tomar esta igreja como um grande coral de adoração e levá-la até a sala do trono para adorar aquele que reina para todo sempre, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que venceu, aquele que é o nosso eterno sumo sacerdote, o grande Filho de Deus. É a Ele que nós queremos adorar nesta noite. Por isso te pedimos, Senhor, ouve a nossa oração, conduz esta reunião pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, irmãs, abram comigo as suas Bíblias aqui no livro de Jó. Vamos continuar estudando ainda sobre o sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Jó capítulo 9, versículo 1 e também o 2, e depois o versículo 32 e 33, diz assim: respondeu Jó: certamente eu sei que é assim. Como se justificará o homem diante de Deus? Agora versículo 32, porque ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e venhamos juntamente para juízo. Observe esse versículo 33, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Agora, por favor, Hebreus capítulo 5, vamos ler os versículos 1 e 2. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas que se refere a Deus, a fim de que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados, podendo sentir compaixão para com os ignorantes e extraviados, visto que ele também está rodeado de fraquezas. Meus amados irmãos e irmãs, nos primeiros textos que lemos, a pergunta de Jó era: quem poderia estar entre eu e Deus? Jó sentiu que entre ele e Deus não tinha ninguém. Jó sentiu que não havia quem segurasse na mão dele e também nas mãos de Deus. Este era o desespero do coração de Jó, embora ele estivesse errado. Mas eu tomei esses textos aqui de Jó para mostrar este sumo sacerdote que nós temos diante de Deus. Já há alguns domingos, o Senhor tem nos concedido a oportunidade de estudarmos sobre o sacerdócio de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui nós sabemos que, graças a Deus, nós temos sim um sumo sacerdote, que segurou nas mãos de Deus e também nas nossas mãos. Graças a Deus, há sim alguém entre nós e Deus. É esse que está aqui, este sumo sacerdote. Mas ele precisava ter algumas qualificações, para que o nosso Senhor Jesus pudesse estar nessa posição de sumo sacerdote. Ele tinha que ter algumas prerrogativas. Em primeiro lugar, ele tinha que ser alguém que se associasse ao homem, em todas as suas condições, em todas as suas debilidades, em todas as suas tentações, em todas as suas fraquezas. Então veja bem, ele precisava estar ligado com os homens. Veja o versículo 17 do capítulo 2 aqui de Hebreus. Porque como ele poderia se condoer, como ele poderia sentir compaixão daqueles
os quais ele representasse. Veja, o versículo 17 diz assim, do capítulo 2 de Hebreus: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, no que se refere a Deus. Então, por um lado, ele tinha que estar associado com os homens, está vendo aqui? Em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Segundo, ele também tinha que ter uma autoridade divina, porque, observe bem, ele diz assim, o texto diz assim, para ser misericordioso, sumo sacerdote, no que se refere a Deus. Agora, observe, compadecer-se eternamente dos homens, só seria possível se ele se associasse com eles, mas também ele deveria ser alguém que tivesse a autoridade divina. Veja aqui o versículo 1 do capítulo 5, que nós acabamos de ler. Diz assim: porque o sumo sacerdote, todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas referentes ou concernentes a Deus. Então ele tinha que ter não apenas prerrogativas humanas, mas também autoridade divina. Por quê? Porque ele estava diante de Deus, não somente em favor dos homens, mas também ministrando ao próprio Deus. Então, associação humana e poder divino, porque não era um sacrifício tal, não era um sacrifício comum, era um sacrifício incomum, era uma obra que iria além das suas prerrogativas humanas, porque estaria ele diante de Deus. Então ele foi qualificado, tanto moralmente como espiritualmente, para se tornar o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Agora, veja bem, as suas habilidades como nosso sumo sacerdote. Eu creio que aqui nós podemos ver 3 afirmações nesta carta aos Hebreus, que mostra que o nosso Senhor Jesus, ele tinha algumas qualidades. Essas qualidades demonstram para nós a natureza do seu sacerdócio. Veja o versículo 18 deste capítulo 2 que nós acabamos de ver. Hebreus 2,18. Quero que você preste atenção. A primeira afirmação que a Epístola aos Hebreus faz acerca das habilidades, do ofício deste sumo sacerdote. A primeira está aqui: pois naquilo que ele mesmo foi provado, mediante o sofrimento, é poderoso para socorrer, ajudar. A palavra aqui dá essa ideia de ajudar. Se você pegar essa palavra socorrer aí na sua Bíblia, ou ajudar, talvez em outras versões, a primeira ocorrência dessa palavra está em Mateus capítulo 15 e o versículo 25, e conta a história daquela mulher Ciro-fenícia, que foi se encontrar com o Senhor, pedindo ao Senhor que socorresse a sua filha. O Senhor Jesus disse: eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí aquela mulher roga ao Senhor que ela pudesse comer pelo menos das migalhas que caía da mesa do Senhor, e ela faz um pedido para o Senhor assim: Senhor, socorre-me. Essa palavra, socorre-me, o que significa que quando você observa essa palavra que está aqui no versículo 18, socorro ou ajuda, a tradução correta dessa palavra é ajudar aqueles que estão desesperados. Lindo isso, né, irmãos? A primeira prerrogativa do nosso Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote é que ele ajuda os que estão desesperados. Nós somos estes desesperados, aqueles que não havia mais esperança. Meu irmão e minha irmã, olhe para esse texto. É a primeira prerrogativa dele, é a primeira descrição do seu ofício sacerdotal, é que ele vem nos socorrer quando nós estamos sem esperança, quando nós não conseguimos enxergar nem o túnel e nem a luz do fim do túnel. Ele vem
Ele vem para nos socorrer, Ele vem para nos ajudar, Ele vem para nos tomar pelas mãos, como aquela mãe desesperada, aquela mãe que não tinha nenhum auxílio, aquela mãe que não tinha mais recurso. Eu quero te falar, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus, neste fiel e sumo sacerdote, você vai encontrar todos os recursos, porque nele há recursos inesgotáveis para nós. Está vendo aqui? Aqui no capítulo 4, versículo 15 de Hebreus, nós vamos ver uma segunda característica do seu ofício. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que em tudo foi tentado, a nossa semelhança, mas sem pecado. Observe essa frase. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Toma essa frase: compadecer das nossas fraquezas. Sabe qual é a segunda característica dele? É que ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Olha que lindo que é isso, irmãos. Que lindo que é isso. Sabe essa palavra compadecer-se? É a habilidade de se identificar com as fraquezas, com as incapacidades do outro. Por isso que ele se tornou, primeiro, para assumir essa posição de sumo sacerdote divino, primeiro ele foi homem no nosso lugar. Ele se tornou homem como nós. Ele foi até a cruz por nós. Ele passou todas as tentações por nós. Lembra que ele diz assim: é por eles que eu me santifico. Tudo o que ele fez, todas as suas vitórias sobre o mundo, todas as suas vitórias sobre o pecado, todas as suas vitórias na carne, não tinha nele um fim em si mesmo, mas tinha em nós um fim em si mesmo. Ele não venceu o pecado, ele não venceu o mundo, ele não venceu a carne, tendo ele em vista. Ele venceu o mundo, venceu a carne, venceu o diabo, tendo eu e você em vista. Você entendeu isso? Você compreendeu mesmo, irmãos? Porque quando eu e você lutamos contra a carne, lutamos contra o pecado, lutamos contra o mundo, nós temos em vista nós mesmos. Nós temos em vista a nossa vida, por causa do Senhor. Mas quando ele venceu o mundo, venceu a carne, venceu o diabo, ele tinha nós em vista. Porque se ele tivesse um resquício de pecado na sua carne, na sua natureza moral, com certeza, irmãos, ele não poderia ter vencido a morte. Ele só pôde vencer a morte. Ele só pode entrar na morte, porque a morte não entrou nele, ele que entrou na morte. Sabe por quê? Porque nele não havia pecado. O salário do pecado é a morte. Mas ele não teve que pagar nada à morte, porque a morte não tinha poder sobre ele, porque nele não havia pecado. Glórias ao nosso Deus. E agora você descobre que ele fez isso por nós. Ele venceu por nós. Isso é glorioso demais. Olhe isso, irmãos. Compadecer-se. Ele pode compadecer das nossas fraquezas. Ele pode compadecer das nossas debilidades, das nossas impotências, das nossas fragilidades. Graças a Deus que é esse sumo sacerdote que eu e você temos diante de Deus. E agora aqui no capítulo 7, o versículo 25. Vamos à terceira. Por isso também pode salvar completamente. Que frase, hein, irmãos? Completamente os que, por meio dele, olha a outra frase linda que eu queria que você observasse. Por meio dele, os que por meio dele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quero que você preste atenção nessa frase: salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Essa frase aqui, o tempo presente, significa uma experiência que é mantida através de uma prática constante. Então vamos entender isso, uma experiência que é mantida através de uma prática constante. Então primeiro tem uma experiência aqui. Qual que é a experiência? Salvar totalmente, tem uma experiência. Aí veja, os que por ele se achegam a Deus. Essa deve ser a prática constante.
A nossa prática constante é nos achegar a Deus. O que significa? Quanto mais nós nos achegarmos a Deus, mais Ele vai nos salvando, mais Ele vai trabalhando a nossa vida, mais Ele vai se derramando. Então deixa eu te falar, você tem algum problema não resolvido na sua vida moral? Você tem algum problema resolvido na sua carne? Você tem algum problema não resolvido que te aflige espiritualmente, que te deprime espiritualmente, que te limita espiritualmente, que te envergonha diante de Deus? Então não foge dele não. É isso que o texto está dizendo, porque só Ele pode te salvar totalmente. Quanto mais você chegar a Deus, quanto mais você for a Deus, mais Ele vai estar te salvando. Veja isso, irmãos, que salvação é esta? Ele é poderoso para manter-nos salvo, à medida que nós continuadamente nos achegamos a Deus. Você é filho, escute, você é filho, você é uma filha. Você pode dizer, mas eu não estou em condições, eu não tenho condições. Você não tem, mas é Ele que tem condições de te salvar totalmente. Você é incapaz, Ele é capaz. Você é imperfeito, mas Ele é perfeito. Eu e você somos fracos, mas Ele é poderoso o suficiente para nos salvar. Olha que coisa muito especial aqui, irmãos. Nós podemos ver três coisas. Não existe nenhum problema pessoal, não há nenhum problema pessoal em nossa vida que nele nós não encontremos solução. Não há nenhum problema pessoal que nós não tenhamos nele a nossa solução. A segunda coisa que eu quero mostrar para você aqui, Ele é o único que pode nos livrar de todas as garras do inimigo. E não tem nenhum pecado do qual Ele não possa nos libertar. Então você pode ver três coisas aqui: problema, o inimigo e o pecado. Há muitos problemas que nós passamos, há muitas situações que nos afligem, mas todos os problemas, seja eles quais forem, toda a solução está neste sumo sacerdote. O inimigo pode batalhar contra você, pode tentar colocar as garras dele sobre sua vida. Só nele você vai encontrar o livramento das garras do inimigo. Se tem um pecado que te destrói, se tem um pecado que te aflige, se tem um pecado que te corrói, se tem um pecado que te corrompe, é nele que você vai encontrar o perdão e a libertação. Então Ele pode nos salvar completamente. Irmãos, tem um detalhe, e aqui eu quero me deter um pouco, é que uma das figuras do sumo sacerdote é a sua intercessão pelo povo. É o fato dele entrar diante de Deus pelo povo. Essa figura do sacerdote traz esta realidade. Sempre nós associamos a intercessão ao ministério sacerdotal. Por isso que era tão comum as pessoas serem dependentes de sacerdotes naquelas religiões antigas, porque essa era a função: entrar pelo povo, ir pelo povo. E essa é a ideia do nosso Senhor como nosso sumo sacerdote. Eu creio que o nosso Senhor, quando Ele esteve aqui na terra, teve uma vez que Ele assumiu essa posição. Lá no capítulo 17 do Evangelho de João, nosso Senhor se coloca como nosso sumo sacerdote. Embora o livro de Hebreus dá ênfase ao seu sacerdócio após a sua ressurreição, mas aqui nós vemos o nosso Senhor, Ele intercedendo. E você vai ver algo muito especial aqui no capítulo 17 do Evangelho de João. Nós precisamos ter entendimento do Senhor, porque se você observar, todas as orações do nosso Senhor quando esteve aqui na terra, foram orações intercessórias. Todas as orações do Senhor foram orações intercessórias. Apenas em uma ocasião, Ele expressou sua vontade. Eu queria mostrar esse texto para vocês. A única vez que Ele intercedeu, mostrando a sua vontade de maneira particular, foi aqui nesse versículo 24 do Evangelho de João 17. Ele diz: Pai, aqueles que me destes, quero, está vendo? É a primeira vez que Ele coloca seu desejo: quero que onde eu estiver,
estejam também eles comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque me amastes desde a fundação, porque me destes, porque me amastes desde antes da fundação do mundo. Então você vê que a única vez que ele ora para que o seu povo pudesse participar da sua glória. Ele não ora para que o final fosse ele ora para que nele o seu povo experimentasse a sua glória. Então, deixe-me colocar algumas questões sobre a natureza do ministério de intercessão do nosso Senhor Jesus, porque isso é rico, irmãos. Falo para vocês que é uma das coisas mais impressionantes do ministério sacerdotal do Senhor Jesus, é o seu ministério de intercessão. Se vocês examinarem muito bem o ministério do Senhor Jesus, especialmente nesse foco da intercessão, nesse foco do sacerdócio da intercessão, você vai ver duas coisas, e o texto original vai nos mostrar que a sua oração, ela tem duas conotações, tem dois enfoques, são duas palavras. A primeira dá o sentido dele orar por uma pessoa, interceder por uma pessoa, sem que a pessoa tenha consciência do problema que ela vai passar. Deixe-me explicar isso para vocês. A primeira característica, nós vemos duas nos evangelhos, do ministério de intercessão do Senhor, é que a primeira, quando ele intercede, significa que ele intercede por nós, de maneira que ele coloca uma realidade que nós nem ainda sabemos que vamos passar. A realidade nem aconteceu, ele já está intercedendo por nós, para que quando nós passarmos, nós sejamos guardados. Vou mostrar isso para vocês. Volte comigo aqui algumas páginas do Evangelho de Lucas, capítulo 22. Então ele envia o seu socorro, e o socorro é oferecido sem que a pessoa necessitada solicite. Imagine, ele envia o socorro sem que a pessoa necessite, ou a pessoa necessitada o solicite. Você muitas vezes não está orando por um problema que você vai passar. Deixe-me explicar isso claramente. Nós vamos passar por alguns problemas. Nós vamos passar por alguns problemas. E problemas que talvez nós poderíamos até mesmo ser destruídos. E você vai sentir o Senhor te guardando. E você vai adorar o Senhor. Mas eu quero te falar que o nosso sumo sacerdote já intercedeu a Deus. E ele já nos guardou, ele já enviou lá na frente a provisão, sendo que você nem sabe ainda. Aqui tem um exemplo disso. Veja que Lucas 22, versículos 31 e 32. Eu quero que vocês prestem atenção na leitura, porque essa mania que nós temos de ler os textos, rapidamente a gente perde detalhes. Observe bem, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás solicitou poder para vos chacoalhar, cirandar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não falhe, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Vocês prestaram atenção em algumas questões aqui? Observe bem, Satanás vos, observe esse vos aí. Tem como você sublinhar ele? Se não tem, pelo amor de Deus, chega em casa, sublinha esse vos aí, porque olha o que o Senhor Jesus está dizendo, para todos os discípulos. Ele olha para os 12 e diz assim: Satanás exigiu, reclamou, reivindicou cirandar todos vocês. Então significa que Satanás, ele iria cirandar todos os discípulos, ele ia chacoalhar, ele ia balançar os discípulos. Isso aconteceu lá na crucificação. Um dos discípulos, dentre aqueles ali, poderia ser profundamente afetado. Quem? Pedro. Olha o que o Senhor diz assim: mas eu roguei por ti. Ele só rogou por Pedro, ele não rogou pelos outros. Eu roguei por ti. Satanás vos, mas eu roguei por ti. Tem isso aí na sua Bíblia ou não tem? Se não tiver, coloca, porque tem que ter. Ele fala com todos os discípulos. Satanás exigiu cirandar, chacoalhar vocês como trigo, mas eu roguei por ti. Irmãos, pode ser que todos nós aqui venhamos passar uma grande luta, ou a mesma luta juntos, mas o Senhor vai interceder só por aqueles que podem ser mortalmente feridos, seja física ou espiritualmente.
porque ele vai socorrer são os extremamente necessitados. Aí ele rogou só por Pedro: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não seja destruída. Observe bem, olha aqui, irmãos. Pedro foi provado, não foi? Foi. Ele foi reprovado? Foi. Pedro foi aprovado? Não, ele foi reprovado, mas a sua fé não foi destruída. Está vendo, irmãos? Pedro foi reprovado, ele negou o Senhor 3 vezes, ele quis deixar o Senhor, lembra disso? Ele disse: vou pescar. Ele voltou para trás, mas uma coisa estava viva em Pedro: a fé de Pedro. Pedro foi reprovado, mas a sua fé não foi destruída. Eu roguei por ti para que a tua fé não fosse destruída. Graças a Deus, irmãos. Pedro nem sabia que iria passar por aquilo, mas o Senhor foi à frente de Pedro. Por isso que ele diz que ele é a Bíblia, Hebreus diz que ele é o nosso precursor, ele é aquele que entrou à frente. Ele não é só aquele que entrou à frente na ressurreição, é aquele que está à frente até mesmo das artimanhas de Satanás. Antes que Satanás lance um laço sobre você e você nem orou ainda, o Senhor já intercedeu por você. Sabe por quê? Porque o nosso sumo sacerdote é onisciente. Ele não é só onipotente, ele é onisciente. Ele adianta as nossas lutas, ele adianta as nossas angústias e intercede ao Pai para que ele venha colocar suas mãos sobre nós. Essa é a primeira característica. A segunda é descrita pelo termo advogado. Isso é glorioso. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Então, o Senhor se antecipou à necessidade de Pedro. Logo o Senhor nesta noite, porque em muitas situações Ele vai antecipar as suas necessidades. Você nem sabe o que você vai passar, mas o Senhor já sabe. E eu quero te falar, Ele já está lá. Estão vendo, irmãos? Você vai passar por uma luta muito grande, meu irmão e minha irmã. Deixa eu te dizer isso. Vocês vão passar por lutas enormes, grandes. Mas eu quero te dar uma notícia. Este sumo sacerdote, ele já se antecipou. Ele já se colocou nessa ferida por você. Glórias a Deus. Então vamos agora a esse texto de 1 João 2:1. Filhinhos meus, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, o advogado. A palavra aqui fala de alguém que vem ao nosso auxílio. Alguém que vem nos auxiliar. Quando nós clamamos. Quando nós estamos numa situação de perigo. Quando nós estamos numa situação de desespero, quando você está em situação de desespero, em situação de perigo, Ele vem. O segundo sentido dessa palavra aqui é alguém que defende a nossa causa no sentido de nos restaurar. É isso que você extrai dessa palavra advogado. Então preste bastante atenção aqui, porque irmãos, irmãs, nós temos um conceito errado de intercessão. Escute isso. Quando você vê um texto como este aqui, a ideia que você tem é que o intercessor, a intercessão tem a ver com a súplica agonizante, com a súplica com lágrimas desesperadas. Isso não é intercessão. A intercessão que o Senhor Jesus faz não é uma intercessão pedindo clemência, não é uma situação em que Ele roga por nós de maneira agonizante, de maneira alguma, irmãos. Ele não é o nosso intercessor com o único propósito de mudar a vontade de Deus ao nosso respeito. Olhe para esse texto, veja isto. Ele não está tentando vencer a má vontade de Deus. Falando assim de maneira bem clara, observe, nosso sumo sacerdote, ele está diante de Deus como nosso advogado. Captura essa palavra aí. Quando diz assim, advogado junto ao Pai, olha que frase linda. Ele não está
como nosso advogado junto ao Pai, clamando por clemência. De forma alguma, irmãos, ele não está clamando por clemência, pedindo a Deus para que a sua vontade mude. Não, sabe o que ele está fazendo? Como nosso advogado, ele está indo diante de Deus, exigindo a nossa justiça. Isso mudou tudo? Muda tudo. Ele está exigindo. E sabe por que ele pode fazer isso? Por causa daquele sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário. Olha isso aqui, irmãos. Ele está reivindicando aquilo que nós temos por direito. Deixa eu te falar, irmãos. Ele está, como nosso advogado, não é clamando a Deus para que a vontade de Deus mude, para que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós somos um bando de coitadinhos, porque se Deus não tiver misericórdia de nós, nós vamos estar eternamente condenados. De maneira alguma. Quando ele se coloca junto do Pai, como nosso advogado, ele está reivindicando a justiça de Deus, justiça a qual eu e você temos por direito, por causa daquele sacrifício que ele efetuou lá na cruz do Calvário. Então o que significa? Que Deus tem que nos perdoar, não é por causa da nossa incapacidade, é por causa da justiça de Cristo. Olha isso, irmãos. Sabe por quê? Porque quando o pai olha lá na cruz, sabe o que o pai vê? 5 feridas em seu filho, 5 feridas, e todas aquelas feridas foram por nossa causa. As 2 feridas nos seus pés, aqueles cravos que furaram os seus pés, os 2 cravos que furaram as suas mãos, e aquela lança que transpassou o seu lado, essas 5 feridas, é isso que o pai vê, o sangue derramado. E agora, irmãos, Deus nos perdoa por causa da justiça de Cristo. Ele não vai lá convencer Deus de nada, não. Ele vai simplesmente reivindicar a nossa justiça. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, então como que é essa intercessão? Essa é uma outra pergunta. Se ele não tem que clamar por nós, então como que ele intercede por nós? De maneira silenciosa. Ele não verbaliza nada. Isso é demais, não é, irmãos? Ele não precisa dizer nada. Lembra do sumo sacerdote? Abra sua Bíblia aqui, Levítico 16. Deixe-me mostrar isso para vocês. Vamos ler desde o versículo 12. Aqui esse capítulo mostra o dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Se você ler esse capítulo, você vai ver que o sumo sacerdote não dizia nada, não abria a boca para falar nada. Aí está assim: depois tomará o incensário cheio de brasas, de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de perfume aromático moído, e o meterá dentro do véu, isto é, no lugar santíssimo, onde estava a arca e o propiciatório. Porá o perfume sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do perfume. Agora o versículo 13: e cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará o sangue do novilho, e com seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório. Linda essa frase, uma face do propiciatório, é como se fosse a face de Deus, a face de Deus, a face do propiciatório para o lado oriental, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes, falando de sacrifício perfeito, daquele sangue com o seu dedo. Está vendo aqui, irmãos? Isso aqui já nos basta. Então deixa eu te falar, o silêncio do santuário só era quebrado porque você sabia que nas vestes do sumo sacerdote tinha aquelas campainhas, e à medida que ele estava andando, as campainhas iam batendo, mas não tinha voz. Da mesma forma, irmãos, vou dar um texto para vocês, Hebreus capítulo 12, versículo 24, quando diz assim: Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, 24, olha esse texto. A Jesus, o mediador, sabe essa palavra mediador? Aquele que se coloca no meio. A palavra mediador significa o que se coloca no meio.
Ele é o mediador da nova aliança. Agora, observe essa frase: e ao sangue aspergido que fala. É o sangue que fala. Ele não falava nada, irmãos. O sumo sacerdote não falava nada. Assim como o nosso Senhor Jesus, ele não precisa falar nada ao Pai quando ele intercede por nós. Porque quando ele chega diante do Pai por nós, o seu sangue já vem falando há 2000 anos. O sangue dele é que fala por nós. E sabe o que o sangue dele fala? Nossa justiça, nosso perdão eterno, nossos direitos. Isso é glorioso demais, irmãos. Então ele não verbaliza nada, ele não precisa verbalizar nada. O fato dele estar junto do Pai como advogado por nós, o seu sangue já falou tudo ao nosso respeito. Glórias a Deus, aleluias. Lembra, irmãos, Êxodo 12, quando Deus diz para Moisés que reunisse todas as famílias do povo de Israel, porque à meia-noite o anjo da morte iria passar, e que um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, fosse oferecido, e o sangue desse cordeiro fosse colocado nos umbrais, na parte de fora das casas, porque quando o anjo viesse, Deus iria ver o sangue. Não era o anjo, era Deus que iria ver o sangue. Então veja isso, irmãos, as famílias estavam dentro de suas casas, partindo aquele pão, comendo daquele cordeiro, fora de suas casas. O anjo da morte estava destruindo os primogênitos do Egito, mas o povo de Deus estava guardado, debaixo do sangue daquele cordeiro que foi morto. O sangue estava fora, eles não viam sangue, mas Deus viu sangue. Então quando Deus olha para Cristo, Ele vê o sangue, e esse sangue clama pela nossa justiça. Glórias a Deus. Este é o nosso intercessor, este é o nosso sacerdote, Ele é o nosso Senhor Jesus, e Ele está aqui nessa noite. Nós podemos comer da sua carne, podemos beber do seu sangue, e podemos adorá-lo a Ele por tudo que Ele é. Graças ao nosso grande Deus por isso.